fazer o corpo todo, não tem lesão no resto, né? E aí ela só melhorou com o bebê normalmente. Os dermatites de contato, principalmente aqueles de difícil controle, ou que está com corticóide muito tempo, também você pode usar. Nesse caso, por exemplo, você zera, porque ele tinha uma úlcera crônica, um monte de medicação, ele sensibilizou, a gente fez a fototerapia, zerou, fez o teste de contato, descobriu qual foi o sensibilizante, que era a nitrofurazona nesse caso. Então, assim, você também usa a fototerapia como ferramenta para depois ajudar no diagnóstico e condução do paciente, tá? Só lembrar que você não pode acabar de fazer a fototerapia e fazer o teste de contato, porque tem uma diminuição das células do apresentador de antígeno ali na região, então você vai ter um teste falso positivo. Essa também era uma paciente com eczema disseminado, ela tinha doença de Crohn e ela tinha essa colostomia, e a gente fez a foto, melhorou, fizemos o teste, era uma resininha aqui do adesivo, mudou a marca da cola, do produto e ela continuou usando. Tá. Pruridos, como eu já tinha comentado, todos têm excelente resposta, você vai indicar naqueles que você tem falha, né? Não é a primeira, a fototerapia nunca é a primeira indicação, né? Salvo em algumas doenças, vitiligo, psoríase, né? Mas né, você sempre tenta um histamínico, outras terapias tópicas, então todos os tipos de prurido respondem muito bem à fototerapia, como só prurido ou como adjuvante, no caso de um linfoma, enfim. Esses pruridos de doença hepática crônica não são fáceis. No prurido urêmico você vai ter uma melhora, daí depois ele volta, depois vai. Isso. Rebelde. Rebelde. E aqui também, agora só alguns mais uns casinhos de ilustração, hipocromia pós-inflamatória, e repigmenta em um mês, né? 2 meses, quando não é vitiligo, é só uma hipocromia pós-inflamatória, uma resposta excelente. E outra coisa no vitiligo também, as pessoas mais morenas repigmentam mais fácil do que as pessoas com fototipo mais baixo, tá? Aqui era uma dermatite de contato hipocromiante, ele tem teste, esse paciente... não foi hidroquinona, na verdade, ele fazia manutenção de elevador. E ele mexia com muito óleo, e ele tinha mania de enxugar. A testa com... Então a Rosana acabou testando, achou o componente, e ele fez a fototerapia para repigmentar, né? A gente fez o teste de contato. Aqui a hipomelanose macular progressiva idiopática, né? Que é difícil pra caramba. Difícil e melhora rápido, mas a pessoa veio no consultório, já fez mais de 15 micológicos direto, negativo. Atualmente você vai usar fototerapia ou você vai usar antibiótico, né, com peróxido de benzoíla associado, ou os dois mais a foto. Estatisticamente, eu até participei de uma reunião agora, né, da Regional de São Paulo, que eu fui falar sobre fototerapia e a hipomelanose. Estatisticamente, assim, ou fototerapia isolada, ou fototerapia com antibiótico, ou com peróxido, a longo prazo, sei lá, acho que mais de 30% volta, né? Então, esse é um problema. Tem um paciente crônico lá no serviço privado, lá na clínica, porque eles têm, aí quando vai chegando o inverno, vem fazer uma vez por semana, uma vez cada que faz uma manutenção para não deixar clarear, mas tudo isso tem que ver, tipo de pele, risco lá pra frente, de câncer, então é complicado, porque eles gostam, né, que fica bom rápido, mas para manter ainda é um problema, tá? Eu peço também desculpa pela foto, porque era um slide que foi escaneado, tá escuro, eu não consegui mexer, então era uma empresa que estava com uma dose altíssima de corticoide também, não tinha resposta, foi em 2001 esse caso também, a gente fez pulva e limpou muito bem, foi um paciente com um sucesso excelente. Gliquenite você pode fazer também, né, com resposta rápida para criança. A mastocitose, que também coça muito, incomoda muito, e aqui eu já vi relato com o bebê na Albend, a experiência que a gente tem, maioria é com pulva, tá? Então, de adultos, né? Então esse paciente, até hoje, ele passa por lá. Esses pacientes, é difícil de dar alta. Eles não querem. Então, deixa eu fazer mais um pouquinho, deixa eu vir uma vez por mês. Mas também não vai fazer nada, né? Mas aí a gente tem que... A necessidade de ter um companheiro, né? Exatamente. Tem alguém para conversar. Também. Não, e a radiação ultravioleta libera endorfina, né? Então também faz a reação de bem. Sente-se bem.
E além de toda a parte social, lá na Santa Casa eles vão 2 vezes por semana, pelo menos. Né? Tem casos 3, mas a maioria são 2 vezes por semana. Faz um ciclo de amizade. Não, já teve casamento, já teve traição, já teve tudo que você pode imaginar, já aconteceu ali naquela. Não tem a dúvida. Nos meus pacientes. Bom, então, assim, como considerações finais, né, quais são os cuidados necessários quando você vai pensar em indicar a fototerapia, né, para alguém? Principalmente fazer uma boa avaliação clínica individualizada, né? Não adianta a psoríase, fototerapia, você tem a máquina e vamos colocar, tá? Então, acho que isso é muito importante, essa avaliação clínica, ver tipo de pele, o que toma de remédio, se já teve câncer, se é família. Então, essa abordagem é muito importante. O critério na indicação do tipo de fototerapia, porque se não for bem indicado, por exemplo, uma placa espessa de psoríase e não você for não rever, você vai ficar fazendo, tá? Então, isso é muito importante também. Visar sempre a eficácia, né, a segurança, o custo e a adesão do tratamento. A maior dificuldade que a gente tem é na adesão do tratamento. Porque eu vejo que quando a gente compara, e a gente até já publicou em psoríase e em outras doenças, quando você compara o tempo de melhora, né, e tempo total de tratamento de um paciente da clínica privada para a Santa Casa, é diferente. Porque apesar do paciente ter intenção de ir 2 vezes por semana, chove, alaga, tem greve do metrô, greve de ônibus, acidente, aconteceu isso, morreu, não sei o quê. Então, isso atrapalha muito. E se a fototerapia não for através de reações repetidas e controladas e seguidas, né, você perde aí você tem que voltar para a dose anterior. Então, todo esse manejo é importante. Então, a primeira coisa, quer fazer fototerapia. Onde você mora? Você pode vir? É de manhã, você estuda à tarde? Então você tem que ter todo esse trabalho. Logística, né, para poder... Isso é o que mais atrapalha, eu acho, é a logística. Né? Então, esse é mais tem um trabalho do ano passado, eu acho, que estava fazendo uma crítica nesse sentido. Falando que, e recriminando a manutenção. Não tem que fazer manutenção. Melhorou? Parou. Porque você tem o custo, a parada do estudo do trabalho, o deslocamento até a clínica de fototerapia, e tudo isso é um inconveniente tão grande para o paciente e que acaba, às vezes, até atrapalhando. Então, também, quando você for indicar a fototerapia, você tem que levar em consideração a capacidade do paciente de fazer. Né? O seu poder resolutivo está ligado a toda uma logística. Isso, né? Exatamente. Com relação ao custo, você tem os pacientes da Santa Casa, que isso é... Sim. Assim, em torno de quanto uma pessoa pode despender com relação ao custo, um paciente particular queira fazer? Eu tinha até uma planilha, eu acabei não trazendo tudo, porque senão eu ia estender demais o assunto, né? Mas assim, você está perguntando se uma pessoa um médico quer comprar a máquina inteira no consultório, quanto ele gasta? Eu digo o paciente, o gasto que ele tem com o tratamento. Bom, aí vai depender de onde ele vai fazer. Porque, por exemplo, se você for pegar uma tabela de convênio, quanto que os convênios que tem cadastrado, por sessão, paga em média de 20 a 29, 30 reais. Sim. Se você for fazer um custo mesmo, onde você coloca máquina, aluguel... eu tenho essa planilha, mas está num outro lugar do calendário. Máquina, aluguel, tudo, né? Secretária, você coloca luz, desgaste de equipamento, manutenção, tudo. Você tem um gasto atual, mais ou menos, para você ter lucro, você pode cobrar 50, 60 reais por sessão do paciente, tá? Tem lugares que cobram 50, tem lugares que eu já vi cobrar mais de 120 por sessão, tá? Então aí também... se você for pensar em máquina, não, eu sou dermatologista, eu não quero ter uma clínica, mas eu quero ter uma máquina no meu consultório. Né? Então, existem as máquinas, você pode ter ela inteira com as 48 lâmpadas, ou 42, tem as 2 máquinas, de UVB, mas você pode comprar meio a meio. Então, você tem 24 lâmpadas de UVA e 24 lâmpadas de UVB, elas são alternadas. Então, para quem não quer uma clínica com uma demanda grande, você quer ter uma máquina no seu consultório, você compra essa alternada. Claro que o tempo que o paciente vai ficar lá na máquina é maior, mas também você não vai ter uma rotatividade de um serviço especializado. Então, você liga ou UVB ou UVA da forma que você quiser. Então, uma máquina dessa custa, em média, sem nenhum conflito de interesse, tá? E deixar bem claro,
sei lá, uns 35, 40 mil reais que você vai pagar, porque assim, cada lâmpada de UVB custa quase 400 reais. A de UVA custa por volta de 90 reais. São todos equipamentos importados, né? A lâmpada é importada, tudo isso. Então, o custo é assim, a cada 500 horas, você vai trocar essas lâmpadas, né? Então, você troca 42 lâmpadas de 500 reais cada uma, né? Então, tem... Mas, assim, para você usar isso, né? Tem que ter muita rotatividade. Então, e assim, a Narrowband, ele fica em quanto a máquina? É mais ou menos... a Narrowband é um pouquinho mais cara, uns 40, 42 ou 38. Eu não lembro, porque faz tempo que eu não vejo esse... Mas tem um fabricante nacional também aqui, e que ele tem um site. Eu não tenho conflito nenhum de interesse. Se alguém quiser depois perguntar, eu posso fornecer, não tem problema. E aí ele dá todo o suporte. Então... E tem um site com as máquinas, lâmpadas, valores, tudo certinho, para quem tiver interesse. Tá? Era isso. Olha que beleza, Santa Casa de Misericórdia. Eu só não falei de uma coisa, dos efeitos colaterais. Sim. Que eu achei que ia estender muito, mas eu queria só comentar. Não trouxe... Os efeitos colaterais seriam os agudos e os crônicos. Agudo, queimadura, né, que tem que tomar cuidado com dose, por isso tem que estar muito calibrada a máquina. E ocular, né? Por isso sempre a proteção do óculos, porque você pode fazer, queimar a retina, né? Tudo isso. Então, quando a criança é a criança, principalmente o acompanhante, criança tem que ficar de olho, porque às vezes está lá na máquina, ela faz assim, vai ver o que acontece, aí sai à noite, está com o olho desse tamanho vermelho, vai sair pitezando, no oftalmo. Então tem criança que é mais agitadinha, que a gente tem que pôr com supervisão, não dá para colocar na máquina e fechar. Os efeitos crônicos, principalmente... agudo seria a herpes também, que tem risco, né, por diminuir a imunidade. E as reações fototóxicas, se está tomando algum remédio. Os efeitos crônicos, a parte ocular seria a catarata, né, a principal. Então a gente sempre pede um fundo de olho para quem vai fazer pulva ao longo do período. Sim, e depois acabou o tratamento, a gente faz um novo, porque lá para frente já foi pulva, não foi pulva, já tinha, não tinha. Então tem essas alterações. A catarata, e na pele a maior relação que tem são com os cânceres de pele não melanoma. Então seria a base espinocelular. Então normalmente os trabalhos falam, acima de 300 sessões você pode ter risco. Puxa, mas se o paciente tiver 300 sessões, haja sua terapia, né? Em vitiligo chega, às vezes, porque vitiligo leva um ano para repigmentar 70%, tá? Um vitiligo extenso. Mas assim, um ano dá 90 sessões, então você tem que ver mesmo também quanto tem fotodano naquela pele para você poder calcular, né, quanto você põe esse paciente na... Exatamente. Em melanoma, o que se tem até agora, em trabalhos retrospectivos ou em segmentos, é que os pacientes que já têm uma tendência, ou familiar, ou têm múltiplos nervos atípicos, ou tem alguma outra comorbidade que facilitaria, já seria um risco para o melanoma, quando você faz a fototerapia, poderia aumentar. Mas a fototerapia em si não está tão relacionada com melanoma, não. Mas e como você faz um exame prévio? Sim, algum nevo faz uma dermatoscopia, tem um nevo que está meio atípico, vamos retirar o nevo, né? Então tem toda uma... Não é tão simples, precauções, né? Que são já ligadas, né, intrinsecamente ao dermatologista. Sim. Né? Tiago, nós podemos abrir agora a tela aqui para ela poder, para as pessoas poderem... Peraí, estava lá? Então. Sim. Pronto. Só isso? Só isso. Eu gostaria de saber se os nossos residentes têm alguma pergunta a fazer. A doutora Roberta está à disposição. Eu já fiz algumas perguntas, porque normalmente o interlocutor faz as perguntas, e uma coisa que eu achei interessante é você poder usar a Narrowband numa faixa etária menor, quer dizer, você está favorecendo crianças com uma série de doenças que necessitam, né? Esse tipo de cuidado. Ali o Bruno... O Rafael está dizendo que travou aqui. O que travou aí? Você sabia o que travou, né? Já conseguiu voltar. Consegui voltar. Então façam perguntas.
fiquem à vontade. Vocês já viram que esse uso de ultravioleta, tanto o narrowband como o método pulga, tem várias indicações em dermatologia, e uma das finalidades dos nossos fóruns é mostrar aqueles que estão começando, aqueles que já estão em desenvolvendo, conhecer essas facetas da fototerapia. A Débora diz o seguinte: parabéns pela apresentação, achei bem interessante o resultado de esclerodermia e da hipomelanose. Obrigada, Débora. A esclerodermia, o resultado se mantém. Infelizmente, a hipomelanose não. A hipomelanose é mais difícil, mas quem sabe até a Débora estar em atividade. Sim, já tem uma. Ela já possa oferecer aos pacientes dela, né? Dizem que infeliz o discípulo que não superar o mestre, sim, né? Então, ou talvez seja pior o mestre que não tem discípulos. Ah, né? Bom, acho que é pior. Esse é pior, né? Então, tem algumas outras perguntas, né? Uhum. Vamos ver. Eles vão digitando, isso é via webconferência, né? É muito interessante. Algumas vezes a gente faz também em forma de vídeo, né? Assim, nós vemos, eles nos veem. Sim. Olha lá. Porque não é feito véu no Brasil. Ah, travou. Tá bom. Quando a senhora estava explicando, travou aqui. Tá. A UVA1, esse tipo de lâmpada, não é disponibilizado para comercialização aqui. Então, quem produz as máquinas aqui no Brasil não tem. A UVA1, o equipamento é muito grande, porque o paciente fica vários minutos, 20, 30, 40 minutos na máquina. Então, o equipamento tem que ser grande, às vezes até na posição horizontal, com refrigeração e tudo mais. Ou eu mostrei uma máquina localizada, então é um tripézinho assim com uma placa, e o paciente fica ali. Aí eu fico me perguntando, para dermatite atópica, a maioria é criança, 20 minutos você põe um atópico parado na frente de uma... Então, não tem... O véu existe, mas na aplicabilidade clínica, e eu acho que na rotina fica mais complicado. E mesmo que eu adoraria ter a máquina para experimentar e ver o resultado. Mas não tem comercializável aqui no Brasil, a UVA. Não tem a importação. Débora Chaves está digitando. Vamos ver o que a Débora... Ô pessoal, não deixa só na mão da Débora aí, não. Vamos perguntar, né? O Rafael agradeceu. Agradecimento à apresentação, elas não conseguem digitar. Por isso que só a Débora está digitando. Às vezes tem algumas dificuldades técnicas, né? Uhum. Eles aprendem assim durante esse mês que estão aqui a fazer a webconferência, eles têm media training, tem fotografia digital, filmagem digital, eles vão à biblioteca para aprender referências bibliográficas. Nessa semana eles tiveram aula de media training com o assessor de imprensa aqui, via webconferência também. É uma estrutura única. Assim, é um estágio em que eu não procurei somente dar DST. Então eles têm todas as sextas-feiras, exceto a última, que é o fórum, eles têm aulas de gestão. Então, gestão de clínica, gestão de consultório. Eu trago pessoas assim muito interessantes, né? Pessoas que não têm nada a ver com a medicina, mas que enfrentaram uma série de dificuldades durante a vida. Tem muitos das minhas amigas e amigos que vêm dar conferência que fizeram um curso no exterior e tiveram que negociar com o marido, tiveram que negociar com os pais. Então é uma aula de negociação, gestão de carreira no exterior. Eu tenho um profissional que é o Daniel Rottenberg, que fala sobre gestão de conflitos. Tudo começou com um conflito na família. Entre o pai e o irmão mais velho, né? Família judaica, então o pai e o filho mais velho se desentenderam,
o Daniel já era advogado, foi fazer psicologia, então ele está fazendo agora gestão de conflitos por uma causa própria. Familiar. A Érica agradeceu, obrigada Érica e o Rafael. Quanto tempo antes da sessão deve ser tomado o psoraleno? Depende do veículo. O melhor veículo é a cápsula gelatinosa, que é onde tem melhor biodisponibilidade, 1h30, mais ou menos. Se você usa o veículo em xarope ou em supositório, 1 hora é o suficiente. Quando você usa comprimido, que é o que menos responde, não tem tanta falta de atividade, seriam 2 horas. Isso em função da digestão e absorção. Quando é tópico, meia hora. Meia hora é o suficiente. O que vai mudar no tópico é a concentração. Se é rosto, você faz uma concentração menor, a 0,1, corpo 0,5% e palmo plantar pode fazer a 1% o psoraleno. Se você, antes de usar o psoraleno, você faz algumas provas de função hepática? Sim. Sempre. Sempre antes e depois de 6 meses de tratamento ou no término do tratamento. Que é uma maneira de você também se resguardar do paciente e dizer que... gostaria de fazer um estágio na foto da Santa Casa, pelo menos uma semana. Seria possível sobre Heliópolis e não temos fototerapia obrigada. Quem que é? Quem perguntou? Baixa um pouquinho lá para eu saber o nome de quem que é. Sou eu que abaixo. Você que abaixo. É aqui? Não. Você quer que eu puxe?